Vamos dar início à primeira parte da aula de integrais. E nesse primeiro momento a gente vai apresentar de forma intuitiva alguns conceitos e a seguir a fórmula para a integral de polinômios. Então, essencialmente, a gente vai ver a integral de polinômios, que é algo bastante simples do ponto de vista do universo do cálculo diferencial integral. Então, alguns conceitos preliminares. Então, por exemplo, determinar a área do círculo sempre foi um grande problema a ser desvendado, né? A famosa quadratura do círculo. Se imaginava que era possível ter uma fórmula fechada para o círculo. Mas a gente sabe que não é possível por conta do número π. E o Arquimedes de Siracusa, ele usava polígonos inscritos e circunscritos ao círculo, e ao fazer essa área, a média dos dois, ele ia achando aproximações para o valor do círculo. Isso é conhecido como método da exaustão. Por exemplo, para 64 lados, o valor de π é aproximadamente 3,142 só. Então isso era uma trabalheira danada. Então essa determinação de área sempre foi muito importante. Então, de certa forma, foi o que mais avançou na história da matemática até o iluminismo, e que tinha mais soluções prontas. Soluções de área, porque tem sempre um interesse muito prático isso, né? E lá no GeoGebra tem esse aplicativo, média da exaustão. Eu fiz aqui para um raio 3,5. Para o raio 3,5 do círculo em verde. E usei 10 termos. Você vai aumentando aqui e vai vendo o que vai acontecendo. A parte em verde é a área, 38,48. E a área em vermelho é do polígono inscrito, deu 36. E em azul, do circunscrito, 39,8. Então, vê que está bastante. Mas se você tirar a média, começa a ficar bem próximo do valor. E aqui eu coloquei só 10. Né? O Arquimedes chegava a 64 com alguma facilidade. Né? Bom, dentro desses conceitos preliminares, eu achei que poderia utilizar esses gráficos que estão bastante presentes na mídia em 2020, de forma a ilustrar o conceito de integral. Acho que ele pode ser útil para a gente. Então aqui eu chamei de total de eventos, e aqui são os eventos por dia. Então, na verdade, eu só inverti aqui. Aqui é como se fosse uma função, e aqui é o total dessa função, soma dela dia a dia, que é a integral. É como se fosse um totalizador. A integral é um totalizador. Vocês vão ver agora. Então, o total de eventos permite saber a quantidade de eventos do início até determinado dia. Por exemplo, do dia 0 até o dia aqui, 1º de julho. Foram tantos eventos. Para saber isso, usando esse gráfico, eu teria que somar todos esses valores aqui. Então, esse gráfico de totalizador bastante útil na prática. Tanto é que ele é colocado na frente desse aqui. Nessa aqui é o original, vamos dizer assim, né? E o gráfico de total de eventos permite saber o total entre duas datas. Por exemplo, eu quero saber entre essa data e essa data. Então, eu teria que somar todos esses entre maio e junho, por exemplo. Então, basta pegar o valor que tem em junho, o valor que tinha até maio, diminuir um do outro, eu tenho nesse intervalo. Então, o total de eventos é a integral do gráfico de eventos por dia. O total de eventos até a data T é o valor do gráfico do total de eventos. É o que eu falei antes.
E o total entre duas datas é a área do gráfico de eventos por dia. E é a diferença no outro. Então tá aqui, olha. Essa área aqui é essa diferença. Então, essa transformação, esse mapeamento é uma das coisas fantásticas da matemática. Então, eu vou achar uma área através de uma diferença. A área do gráfico é a diferença do valor no outro gráfico, também chamado de mapeamento ou transformação. Transformo um em outro. Fundamentalmente é isso que é integral. Eu tenho uma função e eu acho a integral me permite achar o totalizador. Então, integral é área, como eu já apresentei várias vezes. Então, eu tenho aqui a área, esse somatório, aproximadamente, é o somatório do produto dessa distância, que é comum a todos esses retângulos aqui, vezes a altura do retângulo, que é o valor da função. Ok? Tem diferença se pega por cima, se pega por baixo, né? Que nem aquela coisa da exaustão do inscrito, circunscrito. Então aqui eu tenho essa função totalizadora que também me dá área pela diferença. Então, a integral é uma função originada de uma função dada e que permite que eu obtenha a área, no caso aqui, o que a gente está interessado para exemplificar, entre dois pontos, através de uma diferença. Ok? Então, essa área aproximada, vamos fazer com que esse ΔX aqui fique muito pequenininho. Então, se eu fizer esse ΔX muito pequenininho, usando aquela notação de limite, só para ser preciso, eu chego à definição formal de integral, que esse S bonitão aqui, esse clave de sol, segundo alguns, entre A e B, de f de x, dx. É assim que a gente denota, que eu vou achar a área entre os pontos A e B na direção x. Se fosse uma superfície no espaço, poderia integrar em y também. E veja que daqui para cá mudou o símbolo de somatório para o símbolo de integral. Aqui eu tinha diferenças, aqui eu tenho diferenciais. Então, essa foi uma grande, sutil descoberta do cálculo diferencial integral. Aqui é um outro aplicativo lá no GeoGebra, que a gente vê que à medida que a gente vai aumentando os pontos, a área é 9, e à medida que eu vou aumentando o número de retângulos, eu vou me aproximando da solução. Isso é chamado de soma de Riemann. Então a gente demonstra isso fazendo no limite, eu vou obter a área exata. Isso também está lá no GeoGebra, fácil de usar. É um aplicativozinho. Bom, então voltando para cá, essa é a chamada integral definida entre pontos A e B. Ela também pode ser interpretada, como a gente já falou, como um operador, que ao atuar sobre a função entre dois pontos, produz a área sobre essa função até o eixo x. Ok? Então, ele é um operador também. Integral definida. Então, usando o que a gente já viu até agora, se eu sei que a integral dessa função f minúscula é essa f maiúscula, para achar a área entre A e B dessa aqui, basta fazer a diferença. FB menos FA. Então é assim que a gente faz. Aqui é a função integrada entre A e B, e é o B menos o A. O final menos o inicial. Também existe, por uma questão de generalização, o que se chama de integral indefinida. Então, para polinômios, essa é a fórmula que nós vamos usar, de ax elevado a n é a, que é uma constante. Se eu tenho um somatório, A é só tirar para fora da constante, né? Do somatório, é só tirar a constante para fora do somatório.
é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Nota que é um pouquinho diferente da derivada, né? E aparece essa constante. Note que eu não tenho definição dos limites de integração. Tá? Uma época eu colocava sem esse C, uma aluna que fez cálculo veio reclamar comigo que eu não estava sendo rigoroso. Então fica o C aí, que essa é a forma de apresentar as tabelas de integração. Sempre tem essa constante para lembrar que ela some, ou ela passa a ter um valor, quando eu tenho os limites de integração A e B. Vamos ver então agora a integral de x ao quadrado entre 0 e 3. Está ali as fórmulas que eu vou precisar. Vou deixar ali de novo de lembrança. Tá bom? E a função é integrada de 0 a 3 de x ao quadrado. Então, se eu tenho x ao quadrado aqui dentro, né, a função original, depois de eu integrar vai virar o quê? X ao quadrado é 2 mais 1, 3, dividido por 2 mais 1, 3. Então, eu tenho x3 sobre 3 de 0 a 3. Então, eu tenho agora essa f maiúscula aqui, ó. Essa aqui. Vamos achar agora os valores, vamos aplicar os limites. É o f de b, é a função integrada no valor na posição b, que é 3, menos na posição a, que é 0. Está aqui. Então, 3 ao cubo sobre 3, menos 0 ao cubo sobre 3, essa parcela é 0. Então, a vai valer 3 ao cubo, 27 sobre 3, que dá 9. E está aqui. Pode-se fazer lá no GeoGebra. Integral de f, que eu defini f antes, de 0 a 3, ele já até dá aqui bonitinho aqui, ó. 9. E se eu quiser agora saber entre 2 e 3, já vou dar a resposta. Vocês façam de exercício. E aqui está ele feito no GeoGebra. Ok? Então, a função x3 sobre 3, mostrei agora há pouco, me permite achar a área sobre essa curva em qualquer intervalo. Bom, a gente não poderia deixar de falar porque sempre que a gente fala em cálculo diferencial e integral, fala sempre junto. Porque, na verdade, existe uma relação entre diferenciação e integração, entre derivada e integral. E elas são relacionadas pelo que se chama teorema fundamental do cálculo, que é mais ou menos o seguinte. A derivada da função integral fornece a função original. Ok? Então, de outra maneira, a integral representa uma função cuja derivada é a função original. Elas são como funções inversas. Então, está aqui. Se eu derivar a função original, se eu derivar a função integral, eu tenho a função original. Está aqui. Derivada da integral é a função. Diferenciação e integração funcionam como funções inversas, como soma e subtração, multiplicação e divisão. É possível uma demonstração usando lá o limite e a definição de derivada. Se eu acrescento uma pequena área aqui, tá? Então, a área até aqui, até x mais h, vai ser a área até x, que é essa área verde aqui, mais h, que é essa, vezes o valor da função nesse ponto, que é f de x. Então, passando isso aqui para cá, dividindo por h, dá f de x. Fazendo o limite de h tender a zero, que é a definição de derivada. Então, a derivada da área é a função. Isso é alguma coisa quase que mágica, né? Imagina quando descobriram isso. Então, isso é algo importante. Também chamado de antiderivada. Muitas vezes uma derivada é achada através da integral e vice-versa. Em resumo, duas fórmulas. Essa aqui que permite achar, a partir do resultado da integral,
aplicando os limites, e essa que é a integral de polinômio, x elevado a n mais 1, dividido por n mais 1, mais essa constante, que a gente pode provar que ela some quando eu aplico os limites de integração. E aqui, não podia deixar de falar do teorema fundamental do cálculo, mostrando a relação entre derivada e integral. A derivada da integral da função original. Pronto. Com isso a gente fecha a primeira parte da aula sobre integral, que é relativamente mais simples do que derivada, permite a gente rapidamente fazer algumas aplicações. Ok? Muito obrigado. Até breve. Deixa eu fechar aqui.